Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Targino, você está no canal Entre Linhas com Targino e no vídeo de hoje nós vamos entender qual é a relação entre Moranguete, Abacatudo, Bananildo, novelas de A e a sua redação do Enem. O que a gente pode aprender com essa parafernália toda da internet? Como que a gente pode aplicar isso na nossa redação e principalmente refletir sobre esse tipo de conteúdo? Então, vem comigo! Em primeiro lugar, é importante nós entendermos o que acontece nesse tipo de conteúdo para que ele viralize tão rápido. Existe um fenômeno chamado antropomorfização, ou seja, dar características humanas a seres ou objetos inanimados. Se você estuda português, já viu alguma figura de linguagem parecida com isso, não é verdade? Esse é o papel da personificação, dar características humanas a coisas que não são humanas. Por exemplo, rios, animais, objetos, coisas da natureza. Isso tem acontecido com esse tipo de conteúdo. Qual que é o problema da antropomorfização de frutas, as novelas de A? É que a gente banaliza certos comportamentos sociais e suaviza a mensagem. Uvinha tá na tua casa, né? Nossa, aquela mulher é uma uva, bota uva naquilo. Tô doido pra saber como é o vinho tinto dela. Eu mesma vi algumas novelinhas, vi alguns youtubers comentando sobre essas novelinhas e fiquei chocada com o conteúdo que elas transmitem. E o fato de estarem numa roupagem fofinha, estarem numa roupagem de fruta, faz com que aquela mensagem, que é uma mensagem ruim, seja banalizada. Não sei se você lembra, mas existe uma escola literária, escola do naturalismo, que fazia o inverso, que é a zoomorfização. Dar características de animais para seres humanos. Qual que é o propósito da zoomorfização no naturalismo lá no século XIX, século XX? Mostrar que o determinismo influenciava as relações sociais. Ou seja, não sei se você conhece o livro Curtiço, inclusive ele vai ser o livro do vestibular da UERJ do segundo EQ. Esse livro ele vai falar sobre o cortiço cabeça de porco. Perceba que já pelo nome do cortiço a gente observa qual que é a tônica do lugar. As pessoas elas são comparadas com animais. As pessoas não têm nariz, elas têm ventas, elas não têm cabelo, elas têm pelo. E isso serve a um propósito de mostrar, dentro dessa escola literária, que o meio influencia as pessoas. Então, se eu estou num meio social em que as pessoas elas são tratadas dessa forma, se eu estou num meio social em que as pessoas não têm oportunidade, que as pessoas não têm educação, aquele meio me transforma. E aí eu vou me desumanizando. No naturalismo, isso serve a uma reflexão. Primeiro, que é a composição das favelas, principalmente no Rio de Janeiro. É um problema social até hoje, como que as favelas surgiram. Vá lá ler no Curtiço que você vai descobrir um pouco mais dessa história. Agora, voltando para as novelas de A, hoje em dia, 2026, a que propósito serve a antropomorfização de frutinhas? Já parou para refletir? Quem consome esse conteúdo, será que deveria estar consumindo? A gente vê tudo isso no TikTok liberado à torta e à direito para qualquer pessoa, para qualquer adolescente, para criança. Será que é um conteúdo que deveria chegar a esse público? E as pautas levantadas dentro dessas novelas são pautas que realmente estão sendo levadas a sério? O que eu observei de comum a todas essas novelinhas de TikTok, e eu vou pegar a personagem Moranguete para isso, é que a mulher é sempre colocada numa posição de humilhação, de subalternidade, estereótipos físicos eles são reforçados. Então a mulher gorda ela é uma perdedora, ela é uma sofredora, a mulher magra ela é uma mulher infiel. Olha que coisa horrível, mas com uma roupagem bonitinha, uma roupagem bacana. Isso é um perigo. Como que pode cair na sua redação? Como que você pode usar esse tipo de conteúdo na sua redação? Primeiro, mostrar o perigo do algoritmo, o perigo da inteligência artificial para a reflexão de pautas importantes. Outra coisa que você pode mencionar é a questão da perda da criatividade humana. Tudo é feito por IA, as animações são feitas por IA, está se perdendo a capacidade de refletir, de criar. Tudo é feito por informática, por computador. A gente pode usar as novelas de IA como um exemplo para isso. E o ponto principal, que é a tônica desse vídeo, é a influência dessas novelinhas na sociedade. Como que elas reforçam estereótipos negativos,
principalmente estereótipos misóginos. A gente precisa refletir sobre isso. Como que ela é capaz de moldar comportamentos. Essa criação de narrativas hiperpersonalizadas acaba fazendo com que o ser humano, desde muito novo, porque a gente sabe que quem tem contato com essas novelas TikTok é uma geração mais nova, vai acabar banalizando, desensibilizando o público em relação a pautas relevantes. Porque se eu começo a usar uma roupagem fofinha, uma roupagem de fruta, começo a fazer graça em cima de uma história triste, eu paro de me importar com a história triste, porque ela tá numa roupagem que suaviza. E se a gente refletir, já aconteceu isso na história da humanidade na época do Holocausto, com a ascensão do nazismo. O que acontecia com os judeus que eram presos em campos de concentração? Eles usavam uniformes listrados. Não sei se você lembra do livro O Menino do Pijama Listrado. Esses uniformes, a numeração, a padronização, cumpriam um propósito de desumanizar. Então, quando nós humanizamos frutas, quando nós animalizamos seres humanos, quando nós despersonalizamos, perdemos a capacidade de reflexão, perdemos a capacidade de nos importar com aquele indivíduo, e hoje a IA atua na mesma sistemática nazista. Claro que a gente pode pensar que talvez quem criou aquela novelinha ali com o uso de alguma ferramenta, seu objetivo era único e exclusivo de viralizar, mas nós precisamos acender um alerta em relação a esse tipo de conteúdo e entender que ele é um conteúdo nocivo. E se ele tá em alta, se ele permeia as discussões sociais, ele também pode ser um tema para sua redação do Enem. Então você pode usar as novelas de IA, as personagens como exemplo para mostrar como que conteúdos aparentemente bobos, infantis, revelam uma faceta muito perigosa e a gente precisa ficar atento em relação a isso. Bom, se esse vídeo te ajudou, deu para ampliar um pouco sua mente, te forneceu repertório sociocultural, porque a gente falou de cortiço, a gente falou de nazismo, falamos de holocausto, do Menino do Pijama Listrado, falamos de novelas de IA, tudo isso tem um fio condutor. Se você gostou desse conteúdo, se ele é pertinente, se ele te ajudou, salva, curte, compartilha, manda para mais pessoas e continue nesse canal para dicas de estudo, dicas de redação, para que você consiga a sua aprovação e não somente isso, que você consiga refletir e ser um ser humano melhor. Um abraço e até a próxima!